A paz do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo de Deus seja superabundante nas nossas vidas, hoje e sempre. Passaram bem a semana, queridos? Glória a Deus. Então vamos orar. Glorioso Deus, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração somente a Ti, Senhor. Nós queremos, em primeiro lugar, Senhor, te pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude, por todo o pecado que tenhamos cometido contra Ti, Senhor. Perdoa-nos, lava-nos com o Teu sangue e mais branco do que a neve seremos, em nome de Jesus. Senhor, nós te convidamos, seja bem-vindo na nossa casa, Senhor. Entra e toma teu lugar de honra, Senhor. Esteja aqui nesta sala, esteja visitando, esteja na sala de cada irmão, de cada irmã que está assistindo ou que ainda vai assistir este vídeo, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Declaramos o governo, domínio e a direção deste encontro ao Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, dá ordens aos teus arcanjos e anjos para sitiar e guardar a minha casa, a casa dos meus vizinhos, a casa o bairro, o condomínio, a cidade, o estado, o Brasil. Todos os municípios deste país sejam sitiados pelo exército do Deus vivo e todo espírito contrário à palavra do Senhor seja amarrado e levado cativo para o abismo, em nome de Jesus Cristo, o de Nazaré. Faz o mesmo, Senhor, em toda a América do Sul, América Central, América do Norte, no Ártico, na Antártica, na Austrália, todas as ilhas da Oceania, no continente africano, na Ásia, em toda a Europa, em nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, por esses em torno de 7 lugares onde tem conflitos armados no mundo, Senhor. Designe teus arcanjos e anjos, Senhor, e dê refúgio, dê saída, dê esconderijo, alimente aqueles que têm clamado por Ti. Torebanteri canstehistirimas, horastahela solarabasi andaralaramai, horabalahela celerebesterienderimas. Oh, Senhor, louvado seja, bendito seja o teu nome, Senhor. Se exaltado acima de todos os nomes, nos céus e na terra e sobre todos os universos. Passa o céu, passa a terra, mas as tuas palavras, elas não passarão, elas irão se cumprir na minha vida, nas nossas vidas, na vida da minha família, nos meus irmãos, em nome de Jesus. Que o Senhor designe seus arcanjos para sitiar e guardar aquelas pessoas que estão em locais de conflitos de guerra, que hoje no mundo tem em torno de 7 grandes conflitos. Torabai ni hastiri barrelabasola rabasi andaramai. Toramai ni hastili histiriand. Declaramos que o Espírito Santo de Deus tem total liberdade no nosso meio. Declaramos e convidamos Jesus Cristo de Nazaré. Seja bem-vindo, Senhor. Toma teu lugar de honra nas nossas casas, na nossa família, no nosso coração, em nome de Jesus. Horastiri barriaseli ribasi andaramas. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor, queridos. Sou o Deus Todo-Poderoso, não se afastem de mim. Eu estou no meio de vós, sintam a minha presença. Eu, Senhor, me revelo naqueles que me buscam com inteireza de coração.
Peçam, peçam que eu ouço cada um dos meus filhos, ó Senhor. Eu, Senhor, me revelo àqueles que me buscam de todo o coração. Ó Senhor, derrame suas necessidades ao meu altar. Eu estou aqui. Turamahna silerebasoria derimas. Horeremas ariandaralai. Horiachiste bielarasai. Ondarabahela siliriant. Horecatoria sihistirimand. Oh Senhor, queremos derramar as nossas lágrimas, as nossas angústias, Senhor, os nossos anseios, as tristezas, Senhor, aos teus pés, Senhor. Depositamos na cruz do Calvário, porque tu já levaste sobre si tudo o que havia contra mim, todos o sentir, toda angústia, todo mal, toda doença, toda enfermidade, tu levaste sobre si na cruz do Calvário, porque a obra da cruz, ela é perfeita, ela é imutável. Oh, abra sua boca e começa a orar em mistérios. O Senhor unja as cordas vocais dos teus filhos, Senhor, para que possam louvar com cânticos espirituais. Seribarria solaramai tora larabacia andaralaramas tora cantiri histirimas ora larabaie serielereman toras terimahala soliriante. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Aleluia, 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 queridos. Aleluia. Bom é louvar ao Senhor. Enquanto nós louvávamos ao Senhor, o Senhor me lembrou daquela passagem, daquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Lembram? Teve uma, né? Ela ungiu, primeiro ela lavou com as suas lágrimas, secou com os seus cabelos e ungiu com um vaso de alabastro, né? De nardo. A gente já comprou algumas vezes a essência de nardo de Israel e realmente é muito perfumado. E se não me engano, nardo é usado para ungir as noivas, não é? Os noivos, alguma coisa assim. Não sei se está 100% correto. Amy? Pois eu não lembro agora também, mas também não importa. Importa que era algo muito precioso, caro, precioso e caro àquela mulher. Mas, amados, quando nós nos encontramos diante do nosso Senhor, realmente nós, a angústia, ela salta do nosso ser. A angústia, o pecado, a dor, ela salta de dentro de nós. Nós temos a necessidade é como se fôssemos vomitar aquilo que está oprimindo a noiva do Senhor. Amados, quando nós sentimos a presença do Senhor, a presença do seu Santo Espírito e a sua presença, a presença da pessoa de Jesus no nosso meio, nós sentimos a necessidade de abrir o nosso coração, de dizer: Senhor, entra, Senhor, vem com a tua luz, cura, Senhor, profundamente o meu coração, a minha alma, o meu espírito, Senhor. Não se esqueçam, amados, Jesus, ele é o bálsamo de Gileade. Jesus é a alegria, é o óleo da alegria. Ou quando nós não tínhamos esperança nenhuma, só vivíamos na tristeza e na angústia, o Senhor é o bálsamo, é a alegria, é a felicidade, é a paz, é a esperança.
Tora Bachela Sirias, Hora Cantarehestia, Larabassori Anderiman. Louvado seja e bendito seja o nome do Senhor. Amém? Então, amados, muito interessante que eu vou falar de duas coisas hoje. 2 pontos. Um está lá em Mateus 12, versículo 33. Que diz assim: árvores e seus frutos. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Aqui continua: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Qual é o mau tesouro? É o coração, amados. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mas glória a Deus que, em Cristo Jesus, através da obra da cruz, nós temos perdão por toda palavra torpe que saiu dos nossos lábios, né? Então, a partir de hoje, a partir de ontem, a partir do momento que eu invoquei Jesus, eu tenho a obrigação que da minha boca saia palavras de vida, de bênção e decreto de juízo contra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, do nosso espírito. Amém? Então, o 33, não esqueçam, ou fazer a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Você tem dado bons frutos? Às vezes, amados, os cristãos, como se diz, cristão Raimundo, parece que tem um ditado que diz o pé na... Crente Raimundo, pé na igreja e um pé no mundo, né? Misericórdia, né? Ou aqueles que andam em cima do muro, os malabaristas, cristãos malabaristas, que vivem em cima do muro. Ou outras tantas palavras, ditados, né? Mas, amados, olha, é impressionante, às vezes a gente ouve as pessoas contar, eu preciso de oração, está me acontecendo isso, eu não sei mais o que eu faço. Mas aqui diz que a árvore boa dá um fruto bom e a árvore má dá um fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, aqui está dizendo, né, em palavras bonitas, porque está usando uma parábola para dizer o que você tem feito de errado. Você está colhendo isso, é porque existe uma plantação errada, uma semente, foi usada uma semente errada, plantaste errado em terra podre. Não se lança boas sementes em terra podre, amados. Vais perder a semente e não terá nenhum tipo de fruto. Então, cuidado, atenção. Então, antes de pedir uma oração, antes de reclamar, digo: Senhor, estou diante de ti e tu sabes que teus olhos é como um raio-x, ou como aquele aparelho de, não sei o nome, scan, não sei das quantas, que as pessoas entram dentro daquela máquina e ele fatia ela todinha assim, PET scan, desde o cérebro, ossos, juntas, tudo. Pega todas as partes de um corpo. Assim o Senhor não precisa nem botar nós dentro de uma máquina. Ele olha. E nós sabemos, amados. Então, lembre-te que Jesus, ele está aqui e ele está aí no teu lado. Está aí sentado na sua sala, ou talvez deitado na sua cama. Eu não sei como é que você costuma assistir um culto, né? Porque na igreja, quando a gente ia presencialmente, eu não me lembro de me deitar para assistir o culto, né? Não conseguia deitar nas cadeiras para cultuar a Deus. Então,
se Jesus está aqui, Ele está aí, então peça a Ele: Senhor, me mostra como eu estou, Senhor. Eu não estou entendendo essa plantação, essa colheita que eu estou tendo. Mas mostra, Senhor, qual foram as plantações, qual foi o plantio errado que eu fiz. E peça perdão, amados. E não faça mais. Amém? Não faça mais, não plante mais coisas erradas, plante coisas boas. Plante palavras de vida, plante os ensinamentos de Jesus. Ai, mas onde é que estão os ensinamentos de Jesus? Livro de Mateus. Quer saber um pouco mais, né? Leia sobre, nós estamos lendo até o final do mês o livro de Provérbios. Ali tem, hoje que dia é? 17, né? Hoje é dia 17. Então só vamos pegar aqui um Provérbios 17, só para ver o que diz hoje. O que diz para o dia de hoje? Às vezes tem uns provérbios que são gigantes, né? Mas nada se compara ao Salmo 119. Gente, o Salmo 119 é maravilhoso. Como diz o irmão Celso, ele é um resumo da Bíblia, do Novo Testamento. Então, Provérbios 17. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e brigas e contendas. O escravo prudente dominará sobre o filho que causa vergonha, e entre os irmãos terá parte na herança. O crisol prova a prata, e o forno o ouro. É muito interessante que esse crisol aqui diz que é um produto que tu passa na prata para provar ela, para ver quanto que ela tem, qual é o número dessa prata. E o forno, o calor, derrete o ouro, limpa as impurezas, né? E deixa o ouro puro ou não. Mas aos corações prova o Senhor. O malfazebo atenta para o lábio iníquo. O mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. O que escarnece do pobre insulta ao que o criou. Ai, meu Deus. Vamos ler de novo isso aqui? O que debocha de um pobre, de um andarilho, de um mendigo, insulta ao que o criou. Quem é que criou ele? Hã? Deus. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos. A coroa dos vovôs são os netos. E a glória dos filhos são os pais. Ao insensato não convém a palavra excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Aqui a gente poderia dizer, quanto menos ao presidente, ao governador, ao prefeito, né, o lábio mentiroso. Pedra mágica é o suborno aos olhos de quem o dá. E para onde quer que se volte, terá seu proveito. O que encobre a transgressão adquire amor. Mas o que traz o assunto à baila separa os maiores amigos. Mas mais fundo entra a repreensão no prudente do que 100 açoites no insensato. O insensato, ele nunca assume os seus erros, nunca assume aquilo que ele fez de errado. Ele só justifica, e sempre ele justifica e sempre ele é injustiçado. Tem alguma coisa na sua vida onde você tem se sentido injustiçado? Tem alguma situação? O rebelde não busca senão o mal. Por isso, mensageiro cruel se enviará contra ele. Melhor é encontrar-se uma ursa roubada dos filhos do que o insensato na sua estultícia. Gente, que horror! Então, você imagina uma ursa que roubaram os seus filhos. Ela está furiosa. E aqui diz que é melhor encontrar ela do que um insensato nas suas estultícias, porque ele faz coisas abomináveis.
Quanto àquele que paga o bem com o mal, não se apartará o mal da sua casa. Como o abrir-se da represa, assim é o começo da contenda. Desiste, pois, antes que haja rixas. Eu lembro que o pastor João Carlos dizia assim, você quer a minha razão? Pronto, eu te dou minha razão. Ele dizia, né? Eu não vou perder a salvação por causa que você quer a minha razão. Tá bom, você está certo, ok, fique com a tua razão que eu fico com a minha. O que justifica o perverso é o que condena o justo. Abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. De que serviria o dinheiro na mão do insensato para comprar a sabedoria, visto que não tem entendimento? Em todo tempo ama o amigo e na angústia se faz o irmão. O homem falto de entendimento compromete-se, ficando por fiador do seu próximo. O que ama... Gente, como isso é difícil. Eu sempre digo, você que vai ser fiador de alguém, você tem dinheiro sobrando para pagar aquilo que aquela pessoa pode não pagar? Porque você é fiador. Então você está assumindo um compromisso diante dos homens e da justiça dos homens. E o Senhor diz que nós não devemos servir de fiador para ninguém. Ainda bem que hoje em dia existem as, como é que se diz, as fiança, seguro fiança, né? E a gente normalmente serve de fiador para os seus parentes mais próximos, né? Filhos, família, né? E às vezes, como é difícil você precisar de um fiador e você não ter família, não ter quem te socorre. Eu já passei por isso algumas vezes na minha vida. Seguindo, mas vou só dizer para vocês, sempre paguei tudo. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. O perverso de coração jamais achará o bem. E o que tem a língua dobre, vem a cair no mal. O filho estulto é tristeza para o pai, e o pai do insensato não se alegra. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. O perverso aceita suborno secretamente para perverter. Amados, e realmente o inimigo faz de tudo para que o espírito dos cristãos, dos irmãos, das pessoas sejam entristecidos, porque olha o que diz aqui, que a tristeza faz o quê? O espírito abatido faz secar os ossos. E o que tem nos ossos, amados? Tem vida, tem medula, tem DNA e etc. As veredas da justiça, a sabedoria é o alvo do inteligente, mas os olhos do insensato vagam pelas extremidades da terra. O filho insensato é tristeza para o pai, e amargura para quem o deu à luz. Não é bom punir ao justo, é contra todo direito ferir ao príncipe. Quem retém as palavras possui conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o estulto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cerra os lábios por sábio. É muito interessante, né, que a gente diz assim que nem vou falar porque é uma palavra pejorativa, né? Então, assim, aquele lá que pontinhos é tido por inteligente, por sábio. É o tolo. Amados, quantas palavras nós podemos meditar nisso que nós lemos aqui, hein? E deixa eu falar uma outra coisa assim, ó. Como eu li aqui fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Amados, nós éramos árvores má, que dávamos frutos maus. Nós nos convertemos pela fé em Jesus Cristo e tivemos os nossos nomes escritos no livro da vida. E lá, amados, a partir daí nós nos convertemos. As velhas práticas
não praticamos mais. Não devemos praticá-las mais. Devemos ter uma vida santa, sábia, seguindo a palavra, seguindo os ensinamentos de Jesus. Muitos devem dizer assim: ai, mas provérbio, isso é coisa para novo crente. Amados, tem tanto velho convertido, muitos religiosos que não têm a colheita de uma vida com sabedoria, de graça, de bênçãos no Senhor. Por quê? Porque não coloca em prática, amados. Temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos diariamente. Não deixar para amanhã, é agora. Amém? Então, Senhor, perdoa-nos por todas as tolices que nós pensamos, por todas as tolices que saíram dos nossos lábios. Nós te pedimos, perdoa-nos. Recebemos o teu perdão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, hoje, amados, entre outras coisas, eu gostaria de falar algo. Sabe quando a gente não pode perder o tempo? O tempo, tem uma música que diz que o tempo de cantar chegou, né? Tem uma música, né? Isso. Ah, é tempo de dançar, não é nem de cantar. Tempo de dançar. Ah, tá. Então, tem os dois. Tem o tempo de plantar, tem o tempo de colher. Amados, eu não posso plantar trigo no tempo de plantar milho, ou na época de plantar soja. Porque tudo tem o tempo certo para ser plantado e o tempo certo para crescer, para germinar, crescer, frutificar e ser colhido. Porque não adianta dar, por exemplo, agora é a época do trigo, se não me engano, que o trigo está plantado. Não adianta plantar o melhor trigo, tá? O melhor trigo e perder o tempo da colheita. Vai ser os melhores grãos que vão ser perdidos. Vai cair no chão, né? E assim vai. Então nós não podemos perder o tempo. Amados, e qual é o tempo que nós estamos vivendo hoje? Segundo a palavra do Senhor, segundo aquilo que Ele tem falado através do seu Espírito todos os dias. O Senhor tem dito: dias maus virão sobre a terra, mas fiquem firmes, eu os guardo, eu os livro. E muitos, amados, estão assim, lá. Cuidado, amados. Cuidado para que a desgraça não bata a sua porta no dia mau, porque não é no bom dia. Não se preocupa que as coisas ruins, elas não batem, tanto que tem um ditado no mundo que diz que coisa ruim não vem sozinha. As coisas, nós temos que estar atentos, os ouvidos atentos para o que o Senhor tem falado à sua noiva, à sua igreja, sabe? Dentro da igreja dos homens, o Senhor tem a sua noiva, que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, o amigo do noivo, aquele que foi deixado aqui neste planeta para guardar, para cuidar, para zelar, para conduzir, para curar, para apresentar a noiva gloriosa, formosa, levar ela ao encontro do noivo nos ares, amados. Então, este tempo é de estarmos alerta para não entristecer depois, para não ficar pensando, por que eu não ouvi? Puxa vida, e agora? Agora passou. Então, não deixe o tempo passar, queridos. E eu já conto essa história, já contei o ano passado, vou repeti-la novamente. Porque eu não sei mais quantos anos faz muito tempo. Nós moramos nessa casa aqui desde 2004. Então, no mínimo, de 2004, 2005, eu plantei 2 mudas de uva.
daquelas que eu gosto, daquelas bem grandona verde e daquelas bem grandonas que são de vinho, bem forte. Não pergunta os nomes que eu não sei. Pergunta quanto eu colhi dessas uvas. Nada. Por quê? Porque nós precisamos, eu tinha o dever de tentar saber como é que se cuida daquelas dois pés de uva, aquelas duas mini parreiras. Botei tudo ali, a terra, blá blá, né? Quando via, tem que podar. Quando via, da noite para o dia já tinha surgido as folhas, não dava mais para podar. E assim foi, anos após anos. É mais ou menos quando as pessoas que são crentes há 20 anos, há 30 anos, aqueles que nasceram num lar, numa família cristã, né? Tá que nem as minhas parreiras lá, os meus 2 pés de uva. Esses tempos eu contei essa história, que eu estava já irritada com aqueles 2 pés que não davam nada, né? Só ocupava espaço. Aí eu peguei o facão e ia cortar tudo. Aí o Senhor me lembrou daquela passagem onde diz que o Senhor mandou botar fogo naquela vide, né? Naquela videira. Aí o agricultor disse, não, mas espera, dá mais um tempo, deixa eu cavar em volta, botar fertilizantes, né? Falou outra palavra, terra boa, molhar ela. Aí se não der bons frutos, aí eu arrancarei, porei fogo nela. E o mais interessante que eu me lembrei, eu já tinha cortado algumas partes dela lá, que eu me lembrei dessa palavra, tá bom, eu vou dar mais um ano para esse pé aqui. Só que também não tinha feito tudo correto, né? Mas eu não cortei ela toda. E foi muito interessante que ela deu um micro cacho de uva, um micro. E era da cor daquelas que eu lembro que eu tinha comprado. Aí eu fiquei feliz com aquele micro cachinho. Aquilo mostrou o quê? Nós estamos aqui, mas faz anos que nós não somos cuidados adequadamente. O Evangelho de Cristo, amado, tu tens que cuidar constantemente da palavra de Deus na sua vida para que frutifique, para que não passe o tempo da poda, da rega, da colheita. Bom, eu só olhava para as folhas, né? Pensei, bom, dá para fazer tem uns bolos, umas comida árabe que a gente faz lá com carne moída e etc, enrola na folha da uva, né? Eu olhava para aquilo e quando eu pensava em fazer, já estava passado tudo. Porque perdia o tempo. Então, não perca mais, não vamos mais perder o tempo, amado. O tempo Kairos, o tempo Cronos, a gente se alinha muito bem nele. Tem horário para sair, horário para levantar, para acordar, para tomar café, para ir para o trabalho. A gente tem, mas o tempo Kairos de Deus muitas vezes está totalmente fora. Então vamos nos alinhar os nossos ponteiros com o tempo Kairos de Deus neste tempo Cronos aqui da Terra agora. E continuando a história dos meus 2 pés de uva. O que aconteceu? O ano passado, né? Não posso esquecer, tem que ser no inverno antes de agosto, no final de agosto. Aí eu lembro que o irmão Celso ia me ajudar a podar a minha parreira e me ensinar a fazer isso, né? E quando vimos, de um dia para o outro, estava cheio de folha. Pronto, perdemos de novo o tempo. Mas este ano, nós não perdemos o tempo. Outro dia ele já tinha dito, Sanderlina, temos que ir aí para nós podar a parreira. Então tá. Aí ontem ele veio. E eu tinha 2. Ela não era podada por falta da tesoura adequada. Tinham 2. Mas que não usávamos, né? No tempo certo. E aí fomos lá. Gente, daí ele olhou assim, mas isso aqui não podia ter sido cortado. Eu cortei. E fui aprendendo. A cada 3, corta. A cada 3 nozinhos, né? Ficou tri bonito lá. Agora eu vou
como se diz, colocar as coisas adequadas para dar fortalecer essas uvas, né? Essas duas parreiras, e nós vamos ver. Amados, aqui está o manual. O manual. Aqui está. Aqui nos ensina como nós vamos, nos podar, cortar o que não presta, cortar os maus hábitos, corrigir o falar, corrigir o pensamento, porque o pensamento é meu e a mente adora ficar falando, sabe? A mente às vezes anda macumunada com a alma, que a alma adora ser justificada e adora ser lambida, sabe? Então, olha, eu sempre digo, quem gosta de lamber ferida é cão. E nós não temos parte com cão nenhum. Amém? Então, e eu fiquei observando, Senhor, nos ajuda, a mim e aos meus irmãos, a nos mantermos no teu tempo, a não perdermos este tempo. Se o Senhor está dizendo que é tempo de plantar, vamos plantar. Se o Senhor está dizendo que é tempo de termos como é que se diz, uma dispensa com alimentos, é tempo de ter uma dispensa com alimentos. Se o Senhor está dizendo que é tempo de quitar as dívidas, é tempo de quitar as dívidas. Se o Senhor está dizendo, vá pagar tuas dívidas, que essas dívidas hoje te impedem de prosperar, te impedem de comprar, você não tem crédito, amado cristão, tem a obrigação de ter o nome limpo. Se o nome ainda não está limpo, ore ao Senhor, peça perdão ao Senhor e vai negociando essa dívida. Pague, não deixe o pé preso, amados, não deixe os pés presos. Uma vez a gente ouviu de uma jovem, disse assim, eu vou comprar um carro que nós temos, nós olhamos, eu e a minha filha, assim, mas como é que tu vai pagar? Você não tem emprego? Jesus está voltando mesmo, eu vou deixar aí para o anticristo pagar. E quem é que te garante que por causa disso, com essa compra, como é que se diz, com esse propósito, tu vai subir? Com uma âncora deste calibre. Então, amados, precisamos pagar tudo aquilo que nós devemos, orar ao Senhor para que o Senhor providencie aqueles pagamentos com descontos extraordinários, etc., que você possa quitar suas dívidas, para que você não tenha nenhuma âncora que vá cortando essas âncoras, amados, vai cortando, vai ficando livre, e isso traz uma alegria muito grande, amados, muito grande. E o melhor investimento, amados, eu vou dizer uma coisa, é investir no reino do Senhor, sobre a orientação do Espírito Santo. Muitas vezes, queridos, Deus está trabalhando na área financeira de algum irmão, alguma irmã, porque aquele irmão ou não, a irmã não trabalha, ou tudo que vê, tudo que pensa, compra na internet, passa os cartões e depois não tem para pagar, paga o mínimo, quando vê está endividado, né? E tem consequências isso. E às vezes Deus vai lá e fecha a torneira. Fecha a torneira. E aí Deus está trabalhando naquelas pessoas, e a gente vai lá às vezes e vai lá e já manda oferta disso e oferta daquilo, e aí tu vê que a pessoa nunca sai daquela situação, ela continua naquela situação ruim, ela não paga as dívidas, ela não trabalha, ela fica, como se diz, muitos usam do dom para constranger os outros. Nós sofremos muito disso, de pessoas cristãs que usavam do dom para ter benefício financeiro, e a gente era novo, convertido, a gente pensava, meu Deus, e agora, meu Deus, e se eu não der, eu vou ter que dar, aí ia lá, eu não usava cheque especial, não precisava, de repente estava lá fazendo dívida para abençoar um irmão, uma irmã. Então, amados, isso é falcatrua, viu?
Deus não se agrada disso, porque isso é o espírito de Balaão, aquele que foi contratado para profetizar contra os filhos de Deus, contra os hebreus. Foi contratado pelo rei inimigo e ele se vendeu. Só que Deus ri-se dos seus inimigos, porque cada vez que ele abria a boca para amaldiçoar os israelitas, né, os judeus, Deus abençoava, usava a boca dele e abençoava. E o rei que contratou ele já estava indignado. Já é não me lembro se é a terceira ou quarta vez que você profetiza a respeito deles. E aí, aquele profeta vendido, né, Balaão, que precisou que a mula dele falasse, já que ele estava tão cego que não enxergava o anjo do Senhor ali com uma espada no caminho dele. Então, queridos, que nós não venhamos ser os balaões neste tempo. Que nós possamos ser boca de Deus aqui na terra, ser usado pelo Espírito Santo de Deus para advertir, para corrigir, para trazer palavras de esperança e de vida eterna. Amém? Então, não vamos mais perder o tempo, certo? Amém? E eu espero agora colher uvas. Olha, se eu colher alguns cachos de uva, vou ficar muito feliz, vou tirar uma foto. Amém? Amados, a gente tem a obrigação de conhecer a palavra para saber como é que a gente se corrige. Porque não tem como, sem o manual do fabricante, eu saber como eu vivo. Qual é o modo de viver. Temos que seguir os ensinamentos de Deus através de Jesus Cristo, né? Porque está escrito tudo. Amém? Hoje à tarde eu fui visitar uma irmã e foi muito interessante porque eu acabei falando um pouco daquilo que Deus fez na minha vida. E é tão bom, amados, às vezes a gente fica debaixo de tanto bombardeio, hora por um, hora por outro, você acaba se esquecendo, né, de partes do seu testemunho. E é muito bom, me deu uma alegria muito grande, sabe? Muito bom falar das coisas do Senhor e lembrar de tudo aquilo que Deus fez na minha vida, na vida da minha família, e alegre-se de tudo que o Senhor já fez na tua família, já fez. Lembra-te do primeiro amor, lembra do que o Senhor fez lá quando você se converteu, quando o Senhor falou contigo, o Senhor trouxe palavras, o Senhor trouxe correção, e nós nos alegrávamos com as correções do Senhor. Depois de um certo tempo, as pessoas, os cristãos, começam a ficar assim, cheios de dedos. Ai, mas Deus ia falar isso. Ó, meu filho, é melhor ser alertado do que pro quinto dos infernos, cheio de orgulho, cheio de altivez, né? Porque Deus não é pai de orgulhoso. Lembre-se, Deus se agrada de quem tem um coração quebrantado. Um coração quebrantado não significa que aquela pessoa é a mais 100%, mas significa que ela tem no seu coração o entendimento do quão falha é, e as suas falhas entristecem seu coração diante do Senhor, e elas pede perdão ao Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda, Senhor. Amados, ajusta, o Senhor diz, ajusta teus ponteiros com o relógio do Senhor. Porque já está, ó, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Amém? Agora é tempo de podar. Em setembro, por que se poda agora, amados? Porque entra agosto, entra o frio, porque o inverno ainda não entrou, né? Apesar de amanhã, essa noite, vai entrar uma frente polar aqui no Rio Grande do Sul, as temperaturas vão cair, glória a Deus. Quanto? Agora? A mínima para amanhã. Ah, tá. A mínima para amanhã é 2 graus. Normalmente, quando eu saio pela manhã, tem bem menos do que isso, né?
às 6 da manhã lá no termômetro tem outra coisa. Mas, amados, então, se tá anunciando que vai estar 2 graus, eu não posso ir trabalhar de manga curta. Eu até posso trabalhar de manga curta com um casaco, não é verdade? Então nós temos que nos vestir adequadamente, nos alinharmos adequadamente, com o tempo, no tempo certo, né, do modo certo. Amém, queridos? Para não perder a colheita. Mas voltando aqui, agora no caso das uvas, se poda, porque daí entra o inverno e ela hiberna. E quando começa a terminar o mês de agosto e entrar setembro, que começa a se aproximar da primavera, começa a sair os brotinhos e aquilo é tudo muito bonito, né? E é interessante que, se eu não me engano, a uva não tem flor, né? Não me lembro de flor de uva. Alguém lembra? Acho que não. Eu acho que ela já nasce nas gavírias. Já. Não tem flor, não. Ou tem? Eu acho que aquilo é uma florzinha, depois fica uma bolinha vira uva. Ah, eu acho que sim, porque eles têm que alugam como é que se diz, as colmeias de abelha. É eu que não lembro por quê, porque eu nunca vi as flores. Mas tem. Amém, então, queridos. Então, nós temos que ser, queridos, como aquela mulher. Vamos ler aqui. João 12 fala de Maria em Betânia, aquela mulher que ungiu os pés de Jesus. Ela não perdeu a oportunidade nem o tempo. Vamos ler. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Gente, vocês imaginam que Lázaro, imagina todo mundo conversando com Lázaro, né? Todo mundo que tinha ido chorar no enterro dele, né? No velório dele, no enterro dele, agora se alegrava com Lázaro, que havia 4 dias e já cheirava mal, e o Senhor o ressuscitou, amados. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão, e tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixe-a, que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. 300 denários era equivalente a 300 dias de trabalho. 300 denários era equivalente a 300 dias de trabalho. Ô, perfume caro, hein? Mas Maria, amados, ela não perdeu a oportunidade. Só um pouquinho. Em Lucas 7:36 fala: convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu,
levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-o com as suas lágrimas e o enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhes os pés e os ungia com unguento. Ao ver isso, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo. Ele pensou: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhe a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculos. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. E, amados, era um costume, quando se recebia alguém numa casa, era lavar os pés. Tanto é que isso era um serviço dos serviçais, dos escravos, de lavar os pés. Então era um ato de honra. E Simão aqui, esse homem aqui, esse fariseu, não tinha lavado, não tinha recebido com honra Jesus. Mas aquela mulher, que muito pecadora era, que ninguém precisava lembrá-la dos seus pecados, não perdeu a oportunidade e chorou, lavou os pés, tirou o pó dos pés de Jesus com suas lágrimas e secou com os seus cabelos e ungiu os seus pés. E o ato dela serviu de advertência para aqueles religiosos. Amém, amados? E serve de advertência para nós nos dias de hoje. Amém? Para não perdermos o tempo correto. Não perder o tempo de ungir, o tempo de lavar, o tempo de se limpar, o tempo de podar, de cortar. Amém, amados? Então, queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Essas são as palavras, né? Porque são mais do que uma. Então, eu espero que realmente essas palavras simples venham frutificar nos nossos corações. Que o Senhor venha gravar a sua palavra nas tábuas do nosso coração para não pecarmos contra Ele. Porque quando elas estão gravadas, a gente não precisa nem saber onde que está escrito, mas está na Bíblia. E ela vem. Quando vamos fazer algo que está contra a palavra do Senhor, aquela palavra que está lá gravada, ela sobe. Ela não está na nuvem, ela está no coração. Amém? Então vamos orar e agradecer ao Senhor por tudo. E você, querido, que tem, assim como eu, perdido anos após ano, o tempo correto da poda da parreira, de corrigir as coisas que tem. Talvez você tenha plantado errado e tenha colhido muita, como é que se diz? Tem um ditado no mundo que diz que quem planta... quem fala o que quer, ouve o que não quer. Quem planta vento, colhe tempestades. Então, se você está vivendo isso na sua vida, hoje é o dia de
arrancar. Hoje é o dia de pedir perdão ao Senhor, porque Ele está aqui, Ele está aí na sua casa. E você tem essa oportunidade, assim como esta mulher, de se jogar nos pés do Senhor e orar, receber o perdão, amém? E não perder mais o tempo kairos, o tempo correto, sabe, alinhar os seus ponteiros com o relógio do Senhor, amém? Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós diante de Ti, Senhor. Senhor, muitas vezes nos sentimos uns fariseus, uns hipócritas, umas raças de víboras, Senhor, porque sabemos tanto, nunca tivemos tanto conhecimento da Tua palavra e quão pouco temos dado, temos frutificado, Senhor. Que nós possamos a cada dia, Senhor, plantarmos bons frutos, plantarmos boa semente para que a colheita seja visível. Amados, eu posso plantar no escuro, eu posso fazer coisas escondidas de todo mundo, mas aquilo que é feito no oculto é anunciado dos telhados. O mesmo que te incita a fazer a coisa errada é o mesmo que anuncia. Olha lá, a fulana fez isso, ela está mentindo, ela não está pagando suas dívidas, ela está roubando, ela está, sei lá eu, o que possa ser. O inimigo anuncia dos telhados, sempre. E sempre vai ter algum olho de algum fariseu, de algum cristão, quando você está fazendo algo que não é para ninguém saber, mas logo venha à tona. E glória a Deus por isso, amados, porque esta é a oportunidade de nos consertarmos com o Senhor, em nome de Jesus. Ora barrila siri maria sori andaramai. Tora canterimana sihisti dirimas. Senhor, nós queremos te pedir perdão, Senhor, em nome de Jesus. Queremos a partir de hoje, Senhor, sermos plantação do Senhor. Vamos frutificar as bênçãos, os bons exemplos, que os nossos frutos sejam frutos que permaneçam em nome de Jesus. Ora barrela sili barria sori andaramas. Ora kelere barria sihintirimas. Senhor, tu é aquele, tu é aquele que cuida das oliveiras, que cuida das parreiras. Tu é aquele, Senhor, que poda, faz a poda, Senhor, que seja feita a poda correta no tempo certo, para que os teus filhos venham, Senhor, frutificar frutos bons, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Glória a Deus. Então, amados, fiquem na paz do Senhor, que Jesus ricamente os abençoe cada dia mais, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Se houver algum enfermo no nosso meio, que seja radicalmente curado, em nome de Jesus. E que o Espírito Santo de Deus convença do pecado, da justiça e do juízo de Deus os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos que ainda não se converteram. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. E boa noite a todos e até amanhã de manhã. No nome de Jesus.